Eu quero cumprimentar a todos na santa paz do Senhor Jesus. Eu quero falar aqui sobre 3 religiões, sobre a verdade sobre estas religiões, na qual é a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé. Bom, a Umbanda é um misto de espiritismo, kardecista, catolicismo, budismo e mediunismo. A tônica da Umbanda é a adoração e a sobrevivência dos orixás, que aparecem sempre como forças divinizadas da natureza, que se incorpora nos médiuns ou nos cavalos para fazer o bem, assim diz eles. No mesmo terreiro manifestam-se à esquerda os Exus, representados pelas forças negativas, agressivas do mal e em fazer o mal. Este ponto já deixa claro que não tem nada a ver com Deus, porque em 1 João capítulo 1, versículo 5 ao 7, diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, é inadmissível falar que essas religiões, Umbanda, Quimbanda e Candomblé, é um meio de levar a Deus. Negativo. Deus é luz, Deus não é trevas. Então vamos separar as coisas. Deus é Deus, religiões é religiões, que tem o fim de enganar as pessoas. E o diabo, Satanás, usa esses espíritos para enganar a população, para enganar o ser humano. E por fim, quando eles morrer nessas religiões que não levam a Deus, eles vão para o inferno, vai para o engano, aonde Deus criou o inferno para o diabo e para os seus adoradores. Continuando, a Quimbanda, ela invoca as mesmas entidades que a Umbanda, preocupando-se, porém, muito mais em fazer o mal. A Umbanda tem predominância de sacrifícios de animais, galinha, passarinhos, bode, enfim, e pode ser feita dentro do terreiro, ou nas encruzilhadas, nas matas, enfim, cemitério. Essas são as oferendas, tanto da Umbanda como da Quimbanda. Já o Candomblé. Candomblé dedica-se também aos orixás, cultivando a prática do ocultismo para alcançar seus fins. O que a Bíblia acha disso? Considerações bíblicas. Os guias, orixás, almas, preto velhos, não são espíritos desencarnados, são demônios. Acorda, povo, é tudo demônio. Aqueles demônios que se rebelaram contra Deus, junto com Lúcifer lá no céu, a terça parte dos anjos que se desviaram do propósito de Deus, que desobedeceram a Deus, que queriam ser igual a Deus do céu. Deus lançou Lúcifer aqui para a terra, juntamente com esses demônios, esses anjos caídos, para hoje se tornar preto velho, pombagira, guias, orixá, enganando aí a raça humana. Esses espíritos nada mais são que espírito de morte, espírito de assassinato, espírito de fornicação, espírito de adultério, espírito do engano, espírito do erro. São esses espíritos que se encontram nessas falsas religiões. Oséias capítulo 4, versículo 12. Espírito maligno. E Oséias diz. 1 Samuel capítulo
18, versículo 10, eles são espírito de discórdia. Juízes, capítulo 9, versículo 23, espíritos de enfermidade são eles. Lucas, capítulo 8, versículo 2, são tratados como demônios. Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 20, são tratados como demônios. De acordo com a Bíblia, o passe dado pelo Pai de Santo envolve-se em maldições ligadas às práticas espíritas. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 12. Então o Pai de Santo que fica fazendo benzimento, o padre que fica jogando água benta nos fiéis, tudo é maldição. Porque o único caminho de bênção, de vitória, é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, que foi o único que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, para salvar o homem, para levar o homem ao paraíso, para dar uma vida eterna para aqueles que crêem no Evangelho de nosso Senhor Jesus. Você não é forçado a servir a Deus. Você tem que servir a Deus de coração, de corpo, de alma e de espírito. Querer servir a Deus, querer ir ao caminho que é Jesus Cristo, ter Jesus como o único Senhor e Salvador de sua alma. Não ficar procurando umbanda, quimbanda, candomblé, ficar procurando padre, ficar procurando horóscopo, ficar procurando consulta de tarô, consulta a espíritos malignos. Isso aí é tudo engano de Satanás. O que Deus pensa sobre essas religiões? Uma vez que o passe e as práticas do baixo espiritismo estão relacionadas com os demônios, eles aprisionam as pessoas em laços, em pactos inconscientes que só trarão desgraça para ela, com a desculpa de que precisa desenvolver corpo fechado, cabeça raspada, batismo e casamento em terreiros são condenados pela Bíblia. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 17. Salmo 106, versículo 37. E considera o que ela tem a dizer, a Bíblia. Não cultuar aos astros e nem as forças celestes. Onde está isso na Bíblia? Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Isaías, capítulo 47, versículo 13 ao 14. Não fazer despacho nas florestas ou nas matas, despacho de modo geral. Isaías, capítulo 57, versos 5, 6 e 7, e Isaías 17. Não se tatuar e não mutilar o corpo, tá vendo aí, jovens? Levítico, capítulo 19, versículo 28. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 12. Não fazer leituras de mão, aí ciganaiada, tarô, horóscopo, enfim. Isaías 47, versículo 13 ao 14. Ezequiel, capítulo 13, versículo 18 ao 23. Não servir mais a ninguém além de Deus. Onde está escrito? Josué, capítulo 24, versículo 20. Não sacrificar a ídolos e entidades. Atenção, padres. Não sacrificar aos ídolos e entidades. Não servir imagens de barro, de madeira, crucifixo, espíritos malignos e falsas religiões, hinduísmo, budismo, enfim, todas as religiões que não levam a Deus.
Salmos 50, versículo 9, Isaías capítulo 1, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 ao 20. Não consultar o horóscopo, a Bíblia diz. Isaías 47, capítulo 13, 14. Não consultar médiuns ou cavalos que se recebe espíritos, como aconteceu essa palhaçada aí no carnaval aí, pessoas ali do carnavalesco da Grande Rio lá, Pombagira, espíritos malignos descendo no São Pódromo lá e o povo batendo palma. Sabe o que é isso? Ignorância, batendo palma pro diabo. Tem que expulsar todos em nome do Senhor Jesus, todos espíritos malignos, tem que ser expulso em nome de Jesus. Não ficar lá adorando, batendo palma, eles rodando para lá e para cá, dando gargalhada. O povo tem que ser liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não consultar médiuns. Levítico capítulo 20, Levítico 6 e Levítico 27. A Bíblia diz mais ainda: não consultar búzio, não fazer despacho, benzimentos, e nem queimar incenso, ou tomar banho de ervas. Onde está escrito isso na Bíblia que não pode? 2 Reis, capítulo 22, 17, Êxodo 22, 18, Miqueias, capítulo 5, do 12 ao 13, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20 a 21, Levítico 19 ao 31, Isaías 8, Isaías 19 e Isaías 20, Jeremias capítulo 27, versículo 9, 1 Samuel 28, capítulo 28, versículo 3, 1 Samuel capítulo 28, verso 6 e verso 7, Levítico capítulo 20, versículo 6, e 1 Levítico 27, 1 Crônicas capítulo 10, 13. Quais são as consequências que a Bíblia fala para que tal servem essas religiões? Umbanda, Quimbanda, Candomblé, budismo, xixinoísmo, Allan Kardec, todas as falsas religiões, até mesmo o catolicismo romano, que serve a outros deuses, que serve a imagem, escultura, adoram a Maria, adoram Pedro, adoram o Papa. Sai fora, povo meu. Traz maldições e autodestruição e condenação eterna para os rebeldes que não querem assumir a identidade que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E as considerações finais: a verdade por trás dos espíritos de luz, tanto que se diz na Umbanda, na Quimbanda, Candomblé, no Allan Kardec, enfim, todas as seitas e religiões aí que falam sobre isso. Muitos se envolvem ingenuamente no espiritismo com o argumento de que as entidades que se apresentam falam em Deus e tencionam somente fazer o bem. A Bíblia, porém, desmascara esses espíritos, essas pessoas que estão enganadas, revelando que eles se disfarçam fazendo o bem só para enganá-las. Em Atos capítulo 16, do verso 16 ao 18, esse fato fica bem evidente. Nesse caso, o Espírito só disse coisas boas, contudo Paulo ficou perturbado, e ele teve discernimento e expulsá-lo em nome de Jesus, pois se tratava de um espírito maligno que poderia ser da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, do Allan Kardec, enfim, uma entidade maligna, um Egum, um Exu, enfim, tudo mentira do diabo. Conclusão: Satanás é especialista em fazer o mal, enganar as pessoas, travestido do bem, usando o nome de Deus e até mesmo disfarçando como anjo de luz, como profeta,
Cuidado, povo, cuidado. Leia mais a Bíblia, aceita Jesus Cristo, seja liberto agora. Se você tem algum pacto com espíritos malignos, creia no poder do Espírito Santo de Deus, clame pelo nome de Jesus, clame a proteção do Espírito Santo, e em nome de Jesus sejam libertos todos que estão nessa seita, nesse pacto, neste laço. Seja liberto agora, agora. Sinta o poder de Cristo, sinta o poder da palavra, sinta o poder do Espírito Santo. Seja liberto agora, que todo espírito sai dessa vida, sai dessa casa, sai dos negócios. Em nome de Jesus seja liberto. E espíritos imundos, não saiam dessa vida e não volte mais. Amém.